Olha só, a chuva que é tão esperada aqui no sertão faz parte agora de uma polêmica no município de Cedro. É que algumas famílias por lá já receberam do governo federal um reservatório de plástico para guardar a água. Com isso, caiu o número de cisternas construídas com cimento, Elisandro. Pois é, Vilma, e é justamente isso que dividiu as opiniões. Estamos no município de Cedro, no sertão de Pernambuco. A propriedade de seu Fernando foi a primeira no estado a receber uma novidade: a cisterna de plástico do programa Água para Todos do governo federal. O reservatório de polietileno pode armazenar 10 mil litros de água. Foi doado pelo governo e o agricultor só teve que preparar o buraco onde foi instalado. Seu Fernando diz que ele é mais prático, dá menos despesa de manutenção do que o de cimento. É boa toda, graças a Deus. A vista das outras é mais melhor. Por que é melhor do que as outras? Porque leva mais água, para lavar é mais melhor, uma vista a outra ali também. E a outra pelo menos trinca, né? Já precisa o cara estar comprando cimento para ajeitar as trincaduras dela, né? A cisterna foi instalada há pouco mais de um mês e dona Lucilene diz que já melhorou muito o dia a dia da família. Era difícil assim, a pessoa carregando água para banhar os meninos, assear eles todo dia, né? E difícil de água aqui, para cozinhar, para lavar, lava fora. Em algum canto que a água não tinha. E os açudes estão tudo seco. Aí aqui tudo é difícil de água. E agora? E agora melhorou. Por causa que agora tem água para banhar os meninos, para cozinhar e beber. A 90 quilômetros de Cedro está o município de Bodocó. Viemos até aqui para ver como são construídas as cisternas tradicionais. A cisterna mais usada pelos pequenos agricultores é essa, feita com placas de cimento. O modelo foi implantado no começo dos anos 90. Hoje, em todo o semiárido brasileiro, mais de 2 milhões de pessoas sobrevivem com a água desses reservatórios. Dona Maria vive num sítio na zona rural de Bodocó. A agricultora ganhou uma cisterna há 5 anos. Foi Deus que mandou, né, essa obra para cá, para a gente ter, né, a água. É uma água de boa qualidade, é água boa mesmo. Na chuva, quando vem, a gente economiza e dá para o ano, né? Para todo tempo. A introdução dos tanques de plástico começa, no entanto, a preocupar a organização não governamental ASA, Articulação no Semiárido. A ONG coordena a implantação das cisternas de concreto no sertão do Nordeste. Seus técnicos dizem que o reservatório de concreto custa em média R$2 mil cada um e é construído usando a mão de obra local. Vamos continuar assim fazendo a campanha contra os tanques de PVC, os tanques de plástico que o governo está insistindo em construir. Porque a gente entende que a cisterna ela precisa vir com todo esse processo de mobilização, de construção da cidadania, de todo esse conjunto de pessoas que participam do programa. Os tanques de plásticos, eles são 2 a 3 vezes mais caros do que a cisterna de placas. E eles não envolvem todo esse processo. Polêmica à parte, vamos saber da previsão do tempo? E no município de Cedro, as cisternas de plástico distribuídas pelo governo federal ainda são tema de polêmica. É que os reservatórios instalados apresentaram problemas. No fim do ano passado, seu Arlindo ganhou uma cisterna do programa Água para Todos do governo federal. 2 meses depois, o agricultor teve uma surpresa. Essa cisterna a gente recebeu, eles montaram, ficou primeira. Só que com o passar dos dias, quando prevê as chuvas, né? Quando veio a primeira chuva, ela já desceu um pouco. Na segunda chuva ela desceu mais e na última chuva que deu mais forte, ela desceu completa. A cisterna foi trocada por outra novinha, mas o problema se repetiu. Só que mesmo assim, seu Arlindo prefere esse modelo. Prefiro essa aqui, que eu acho que vai dar melhor, que a gente vai fazer uma casinha para ela, modar o sol, né? Eu acho que essa daqui vai dar certo, se eles conseguirem organizar e ela ficar normal. Aqui nesta outra propriedade, o problema também já começou a aparecer. A cisterna está cedendo e as deformações na estrutura do reservatório já são visíveis. É daqui que sai a água que abastece a casa de seu Jacinto. E o que antes era motivo de alegria, agora é uma preocupação. Vê que a gente fica preocupado dessa cisterna que deu problema. Né? E a gente fica sem saber como é que tem que fazer. Né? Então eu espero que a gente espera que venham outras
no lugar, né? Para a gente ficar mais garantido. A nova tecnologia adotada pelo governo federal virou motivo de polêmica. Organizações não governamentais acreditam que a implantação dos reservatórios de plástico não contribui com o processo de crescimento comunitário, que envolve a construção de cisternas feitas de concreto. Ela reforça uma política que nós vimos combatendo há muitos anos, que é a política da indústria da seca. Uma política que ela favorece grandes empresas e pequenos grupos políticos, inclusive com o mau uso dos recursos públicos. E a cisterna de plástico, ela o processo dela, ela não garante o que nós vimos trabalhando como tecnologia que mobiliza as famílias, que forma as pessoas, que envolve o conjunto da sociedade, especialmente nas bases, para o combate à pobreza, para o enfrentamento da situação de semiárido. E o que é muito importante nisso tudo é que a cisterna de placas, ela traz consigo todo esse processo de mobilização, de formação, gera movimento à economia local. Para os integrantes do SECOR, Centro de Educação Comunitário Rural, que ajuda na construção das cisternas de placas, a inovação do governo federal interrompe o processo de integração das comunidades. Começa pela organização dentro do próprio município, através da criação das comissões municipais, o apoio dos sindicatos de trabalhadores rurais, e aí até a formação de pedreiros na comunidade, né, que aí já faz com que a renda fique dentro do próprio município, das próprias comunidades que estão sendo atendidas. E a partir daí que a gente vê a grandeza desse trabalho que vem sendo feito pela ASA desde o seu surgimento. O governo iniciou este ano um programa para acelerar a instalação de cisternas no sertão do Nordeste. Só que os novos reservatórios de água feitos de plástico estão provocando muita polêmica. Quem conta essa história é a repórter Leciane Lima. As cisternas têm hoje uma importância fundamental para o abastecimento de água potável das famílias que moram no sertão do Nordeste. Na época das chuvas, a água que cai no telhado das casas é dirigida para uma canaleta. Em seguida, ela segue para um tubo de plástico que vai até o tanque, onde o líquido fica armazenado. A cisterna mais usada pelos pequenos agricultores é essa, feita com placas de cimento. O modelo foi implantado no começo dos anos 90. Hoje, em todo o semiárido brasileiro, mais de 2 milhões de pessoas sobrevivem com a água desses reservatórios. Dona Maria vive no sítio do município de Bodocó, no sertão de Pernambuco. A agricultora ganhou uma cisterna há 5 anos. É uma água de boa qualidade, é uma água boa mesmo. Na chuva, quando vem, a gente economiza e dá para o ano, né? Para todo tempo. Este ano surgiu uma novidade no sertão de Pernambuco, as cisternas de plástico ou de polietileno. A primeira foi instalada na propriedade do Seu Fernando, no município de Cedro. O reservatório foi uma doação do governo federal dentro do programa Água para Todos. Armazena 16 mil litros e é de manutenção mais fácil, segundo o Seu Fernando. Leva mais água, para lavar é mais melhor, uma vista a outra ali também. E a outra pelo menos trinca, né? Já precisa o cara estar comprando cimento para ajeitar as trincaduras dela, né? Apesar da facilidade, os novos reservatórios vêm sendo criticados por algumas entidades na região. A primeira crítica é quanto ao custo. A cisterna de concreto é mais barata, fica em torno de R$ 2.200. A de polietileno colocada na propriedade sobe para R$ 5.000. Outra questão, as cisternas tradicionais são construídas com placas de concreto feitas pela comunidade. Elas geram emprego porque contratam mão de obra local. Já as de polietileno chegam prontas da indústria e são instaladas no campo. A ONG, conhecida como ASA, Articulação do Semiárido, é uma das organizações que se opõe à novidade. A cisterna, ela precisa vir com todo esse processo de mobilização, de construção da cidadania, de todo esse conjunto de pessoas que participam do programa. O Ministério do Desenvolvimento Social, que administra o programa Água para Todos, reconhece esse problema com o uso da mão de obra, mas defende as cisternas de plástico. É preciso que se olhe o programa como um todo. As cisternas de plástico, elas são de mais rápida instalação, entretanto, elas não geram tantos empregos como as de placa. Agora, para chegarmos na escala que pretendemos, que são 750 mil cisternas até 2014, nós precisamos de outras tecnologias e a de polietileno é que está disponível. Além dessa polêmica, apareceu outra reclamação com as cisternas de plástico colocadas em Pernambuco no início deste ano.
Há denúncias de que elas não suportam o peso das chuvas e o calor excessivo do sertão. Foi o que aconteceu no município de Cedro com Arlindo Mariano. Quando veio a primeira chuva, ela já desceu um pouco. Na segunda chuva ela desceu mais e na última chuva que deu mais forte, ela desceu completa. Aí afundou geral, aí eu liguei para o pessoal do sindicato, eles vieram averiguar. E no outro dia, antes de 24 horas, eles trocaram por uma nova, né? Na propriedade do seu Jacinto, o defeito também ocorreu. Segundo ele, a parte superior cedeu com o peso das chuvas. Veio que a gente fica preocupado devido a essa cisterna que deu problema. Né? E a gente fica sem saber como é que tem que fazer. A cisterna com defeito do seu Jacinto também foi trocada rapidamente. A colocação desses reservatórios de plástico no semiárido está sendo feita pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. O presidente da empresa, Guilherme de Oliveira, diz que foi feita uma apuração do caso. Esse afundamento foi causado, deverá ter sido causado por pessoas que subiram em cima da cisterna, que elas são rotomodadas, ela não teria condição de afundamento se não tivesse um esforço superior que viesse a trazer esse problema. O presidente da Codevasf diz que pediu ao fabricante um reforço na estrutura superior do reservatório. Fazendo um travamento superficial com treliças do próprio material, na própria rotomodagem, o que faz com que essa possibilidade de ela ter o esmagamento superior seja praticamente nulo. A empresa que ganhou a concorrência para fornecer as cisternas para o governo diz que os problemas são pontuais e que foram entregues até agora 5.000 cisternas. E somente essas duas, mostradas na reportagem, apresentaram defeito. O Globo Rural termina aqui. Um bom dia para você e até amanhã.